Tadalafila versus Sildenafila. Tanto o Tadalafila quanto o Sildenafila são duas medicações extremamente utilizadas no tratamento da disfunção erétil. Mas afinal, você sabe qual é a diferença entre o Viagra e o Cialis? Isto é, a diferença entre o Sildenafila e o Tadalafila? Eu sou o Dr. Petrônio Melo, sou médico urologista e é sobre isso que nós vamos estar falando no vídeo de hoje. Bom pessoal, antes de dar início ao conteúdo do vídeo, gostaria de pedir para vocês deixarem aquele like, se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações e se vocês considerarem esse vídeo útil e produtivo, compartilhem com seus amigos. Tá ok? Bom pessoal, antes de entrar no embate entre esses dois medicamentos muito utilizados para a disfunção erétil, o Tadalafila e o Sildenafila, é importante que você entenda melhor como funciona a ereção. Bom, afinal, como a ereção acontece? O primeiro passo da ereção é a excitação. Quando você vê algo atraente, quando você sente algum cheiro que te excita, o corpo libera uma substância chamada óxido nítrico. E esse óxido nítrico liberado é como se fosse um botão de ignição para as ereções. Ele que dá início, que faz as ereções começarem. Após o corpo ter a excitação, iniciar a liberação desse óxido nítrico, uma série de outros mensageiros químicos, de outras substâncias, vão sendo liberados em cascata, sendo uma delas muito importante, chamada de GMP cíclico. GMP cíclico significa monofosfato de guanosina cíclico, é uma sigla para essa substância. E o que esse GMP cíclico provoca no pênis? Ele provoca um relaxamento da musculatura lisa presente no pênis, dessa forma aumentando o fluxo sanguíneo, a entrada de sangue no pênis e ao mesmo tempo bloqueando a saída, as veias do pênis ficam fechadas, bloqueadas, dessa forma fazendo que o sangue fique retido no pênis, gerando as ereções. Dessa forma a ereção acontece. E após a relação sexual, como acontece a interrupção da ereção? Para o encerramento, então, da ereção, é importante que aconteçam três eventos. O primeiro é um desaparecimento da excitação, um desaparecimento da liberação do óxido nítrico. A segunda etapa seria a quebra, a degradação daquele mensageiro chamado GMP cíclico que eu citei anteriormente. E por último, acontece uma contração do músculo liso presente no pênis, fazendo que o sangue seja liberado para fora do pênis, em direção ao restante do corpo, fazendo com que o pênis fique flácido. E em que parte desse mecanismo de ereção que entram as medicações para a disfunção erétil? E elas basicamente atuam todas no mesmo local, que seriam impedindo a degradação, a quebra do mensageiro GMP cíclico. E elas fazem isso, elas impedem a degradação desse GMP cíclico, bloqueando uma enzima chamada fosfodiesterase. E esse seria o principal mecanismo de ação das medicações orais utilizadas no tratamento da disfunção erétil. Bom, falando agora propriamente do Sildenafila e do Tadalafila, é importante a gente alertar que existem efeitos colaterais comuns a essas duas medicações e a todos os inibidores da enzima fosfodiesterase. E quais seriam esses efeitos colaterais comuns a essas medicações? Os efeitos colaterais mais comuns dessa classe de medicamentos seriam uma dor de cabeça, um rubor facial, a pessoa sente o rosto mais avermelhado, mais quente, dor nas costas, eventualmente, um desconforto gástrico, um desconforto na região do estômago. Pode acontecer também congestão nasal, a pessoa sente que seu nariz fica mais entupido e eventualmente até alterações na visão.
É muito importante destacar as contraindicações dessas medicações. Pacientes que têm doenças cardíacas graves ou que utilizam uma classe de medicamentos chamados de nitratos não podem utilizar nem o sildenafila, nem o tadalafila, nem outro medicamento dessa classe dos inibidores da fosfodiesterase. Se o paciente cometer esse erro e tomar as duas medicações ao mesmo tempo, isto é, tadalafila ou o sildenafila, mais um nitrato, como por exemplo o isordil, o monocordil, a pressão dele pode cair bruscamente, de forma muito rápida, podendo levar ele à morte. Um efeito colateral potencialmente grave, tanto do sildenafila quanto do tadalafila, seria o priapismo, que é quando acontece uma ereção prolongada por mais de 4 horas, dolorosa, o pênis do paciente não amolece e isso pode gerar consequências graves, inclusive no longo prazo. Esse paciente pode até ter uma fibrose no pênis devido a esse priapismo e ele deve ser tratado de forma imediata. Bom, agora falando individualmente de cada medicação, primeiro em relação ao sildenafila. O sildenafila, isto é, o Viagra, é a medicação mais antiga que existe para o tratamento da disfunção erétil por via oral. É o primeiro remédio da classe dos inibidores da fosfodiesterase que foi desenvolvido. Dessa forma, o sildenafila é a medicação que tem mais tempo de estudo, que temos mais trabalhos científicos que avaliaram a sua eficácia e segurança. O sildenafila ele deve ser tomado cerca de 30 minutos a 1 hora antes da relação sexual e de preferência com o estômago vazio ou após uma refeição leve. Se você fizer uso de alimentos muito gordurosos antes de tomar o Viagra, a eficácia dessa medicação pode reduzir bastante. Então não é recomendado ingerir o Viagra, ingerir o sildenafila após ingerir alimentos muito gordurosos. O efeito do sildenafila no nosso organismo dura em torno de 4 horas e temos doses que variam de 25 a 100 miligramas. E outra característica importante do sildenafila é que ele é oferecido apenas na dose sob demanda, isto é, antes do ato sexual e não tem apresentação de uso diário. E agora falando sobre o tadalafila, sobre o Cialis, ele é uma medicação que é um pouco mais seletiva no bloqueio das enzimas relacionadas com a ereção e ele foi produzido em 2003. Assim como o Viagra, o tadalafila também tem que ser tomado mais ou menos meia hora a 1 hora antes da relação sexual, mas uma diferença importante é que ele permanece na corrente sanguínea por aproximadamente 36 horas. Ele possui uma permanência maior no nosso organismo do que o sildenafila. Então aquele paciente que toma o tadalafila, por exemplo, no sábado, pode ficar tranquilo que durante todo o seu final de semana as suas ereções vão ter uma melhora, vão ter um efeito positivo devido à medicação. E outra característica importante do tadalafila é que ele está disponível para uso diário também. A dose de 5 miligramas do tadalafila pode ser usada todos os dias pelos pacientes no tratamento da disfunção erétil. Já a dose sob demanda, ela varia entre 5 e 20 miligramas. Além da utilização no tratamento da disfunção erétil, o tadalafila de uso diário, ele também possui um efeito positivo no tratamento dos sintomas urinários do paciente que tem a próstata aumentada. Pacientes que têm uma próstata crescida, que urinam mal por conta disso, o tadalafila pode ajudar nesses sintomas, fazendo o paciente urinar melhor, gerando um alívio nos sintomas urinários desses pacientes com a próstata aumentada. Mas afinal, qual medicação é melhor, o sildenafila ou o tadalafila? Os trabalhos científicos mostram que a eficácia na disfunção erétil para ambos os medicamentos é basicamente a mesma e varia entre 60% a 80% de sucesso. Então,
Se você está procurando eficácia, ambas as medicações são iguais nesse ponto. Já em relação à satisfação do próprio paciente, da parceira, em relação à autoestima, o tadalafila, principalmente quando utilizado de uso diário, ele parece ser superior ao sildenafila. Os pacientes que fazem uso do tadalafila de uso diário relatam uma satisfação em relação à sua vida sexual superior àqueles pacientes que fazem uso do Viagra, do sildenafila. Além disso, como o tadalafila também auxilia nos sintomas prostáticos, fazem esses pacientes mais idosos urinarem melhor, ele também acaba tendo essa vantagem em relação ao sildenafila. No entanto, a gente sempre recomenda que essas medicações sejam utilizadas sob a supervisão de um profissional, de um médico urologista, que seja discutido entre o paciente e o médico qual é a medicação mais indicada para cada caso, levando em consideração os riscos e benefícios de cada uma das medicações. Bom pessoal, então é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida sobre o tadalafila ou o sildenafila podem deixar aqui nos comentários, eu vou estar respondendo vocês e a gente vai ficando por aqui por hoje. Até mais, fiquem com Deus, um grande abraço.